Então, pessoal, conforme no vídeo anterior a gente falou sobre o diagnóstico da enxaqueca, claro, aquele resumo, falando um pouco como é que um médico, um neurologista aborda, agora a gente vai para o tratamento. Então, para você que acha que, digamos, tomar remédios de goma de farmácia, que é o que a gente vai lá pegar, é o tratamento para enxaqueca, você está completamente equivocado, está errado, está fazendo o que? A automedicação. E realmente eu estou criticando isso? Sim, estou criticando, porque a automedicação ela é um dos principais fatores para a falha do tratamento da enxaqueca, um dos principais complicadores de um tratamento de enxaqueca não estar correto, ele não dá certo. Então, essa é a primeira parte do tratamento, ou seja, reeducação do paciente, ele entender os conceitos do que é que atrapalha o tratamento dele, é a primeira parte. Então, vamos entender, a enxaqueca, quando é que ela merece o tratamento? Vejam só, a gente tem um tratamento na crise e tem um tratamento que a gente vai eleger, lembrando, aqueles pacientes que têm crises intensas, que a gente chama, por exemplo, crises de enxaqueca, mesmo que sejam episódicos, ou seja, aconteceu 2 ou 3 crises só naquele mês, que é o paciente com uma janela de um mês, mas essas crises afastou o paciente do trabalho, afastou do ambiente dos estudos, essas crises incapacitaram o paciente de maneira funcional, que ele não conseguiu fazer suas tarefas domésticas e por aí vai. Então são crises incapacitantes. Vejam só, nesse cenário, essa crise realmente precisa de tratamento. E a gente fazer o quê? Uma modificação, uma modulação, pelo menos na qualidade e intensidade da dor. Então, nossos guias de tratamento, que são elaborados tanto pela Sociedade Internacional de Cefaleia, quando a Sociedade Brasileira de Cefaleia, junto com a Academia Brasileira de Neurologia, a gente tem lá as medicações que podem ser utilizadas. Então, a gente tem grupos, vejam só, o que é que funciona de maneira realmente efetiva ali, que já baseado em todos os estudos. A gente já entende ali o papel de moléculas novas, que já está incluso, isso é importante eu falar aqui, que são os anticorpos monoclonais. Como é que é feito isso, né? Como é que se dá de maneira sucinta o funcionamento dessas moléculas? São substâncias injetáveis, ou seja, em região de pele subcutânea, ou seja, debaixo da pele, que podem ser de maneira mensal ou, enfim, a cada 3 meses. Existem duas moléculas no mercado, que é o galcanezumab e o fremanezumab, no território brasileiro, né? E essas moléculas elas vão agir, ou seja, bloquear um receptor, que a gente tem uma substância que está relacionada às crises de enxaqueca, que a gente chama CGRP. Então, de maneira sucinta, quando foram estudar isso, viram, poxa, se a gente criar uma molécula que bloqueie o receptor do CGRP, a gente poderia ver se isso realmente poderia ser efetivo no controle das crises de enxaqueca. E sim, de fato, isso foi mostrado. Existem os estudos demonstrando que essas moléculas de fato realmente funcionam. Elas são orientadas para que se faça uso ali na enxaqueca episódica. Na episódica é aquela que já gera uma incapacidade funcional de maneira muito intensa, e nos pacientes com enxaqueca crônica. Mas além dessa molécula, que ela não é única, a gente tem outras possibilidades de prescrição, que seriam moléculas já mais antigas, que são no caso remédios, e esses remédios que estão ali na linha dos critérios, lembrando, o neurologista que trata de pacientes com enxaqueca, ele tem, digamos assim, um portfólio para escolher qual dessas moléculas vai ser a mais adequada para o paciente em questão. Vejam só, você não vai sair prescrevendo tudo do jeito que está aqui, não. A gente tem disponível moléculas, ou seja, do jeito que a gente tem os anticorpos, a gente tem os antidepressivos, que é da classe dos tricíclicos, a gente tem os inibidores da recaptação de serotonina, nós temos ali os anticonvulsivantes também, que podem, que nesse caso seria o topiramato, o ácido valproico, que fazem o seu papel que a gente chama de profilático. A gente também tem a questão dos beta-bloqueadores, e no caso seria o propanolol, que seria uma molécula de interesse ali, uma das bem antigas, mas que também tem a sua eficiência. Então, vejam só, a gente vai escalar aqui moléculas de primeira, segunda e terceira linha. Então, vejam só, eu sempre digo, a gente tem esse portfólio de moléculas e a gente vai ter que adequar a realidade daquele paciente. Não quer dizer que você tem a obrigatoriedade de todos os pacientes com enxaqueca sair fazendo uso de monoclonal, ou obrigatoriamente um tem que usar aquilo, ou obrigatoriamente o outro tem que usar outra coisa. Não.
Quando você vai fazer o uso da estratégia farmacêutica, farmacológica, claro, a gente tem que combinar com outras situações, que é a estratégia o quê? Não farmacológica. Porque, veja só, não adianta a gente trazer o tratamento prescritivo para o paciente se ele também não mudar algumas coisas também nessa parte do estilo de vida dele. Que seria o quê? A higiene do sono. Então, assim, correção da higiene do sono é um tratamento tanto para enxaqueca episódica quanto para enxaqueca crônica? Sim, tem que ter uma rotina de sono. Você também tem que ter a inclusão de exercícios físicos na sua rotina. Mas não é exercício físico, uma vez por semana não. Você tem que fazer isso de maneira regular e frequente. A gente tem que encorajar os pacientes que o exercício físico entra como uma modalidade terapêutica aí, tanto para enxaqueca episódica, também como para enxaqueca crônica. Então, assim, bons hábitos alimentares, porque senão a gente fica naquela situação de que achar que o alimento é o causador da enxaqueca, no sentido que foi aquilo que ele determinou, que o alimento fosse o determinante da doença, e desde que não. A enxaqueca, quando ela passa a ficar crônica, realmente a sua exposição a certos alimentos ali podem sim desencadear a crise e também lhe deixar no estado beirando, digamos, o estado crônico da enxaqueca, porque você está se expondo de maneira frequente. Quando você corrige alguns alimentos, a exposição com eles, você pararia de ter o estímulo para entrar naquele quadro de frequência das crises. Então, assim, essas correções de hábitos, elas têm que existir. Tem que existir. E vejam só, quando a gente vai pegar os riscos de cronificação de enxaqueca, depressão e ansiedade, ou seja, os transtornos de humor, também entram como de grande peso nesse caso. Ou seja, o fator ambiental, o ambiente de trabalho, o ambiente onde esse indivíduo está inserido, podem sim determinar que a gente chama o período de cronificação ou realmente o período de remissão da dor desse paciente. Tanto é que, em algumas situações, a gente cogita para alguns pacientes realmente a mudança de cargo, a mudança de posição dentro do ambiente de trabalho, quando a gente realmente convém necessário em algumas situações. Então, veja, eu falei para vocês que a gente tem um portfólio de moléculas que seriam para os pacientes episódicos acrônicos e também as mudanças de estilo de vida. E, claro, aqui como um terceiro elemento, a gente vai ter a questão dos remédios anticrise, ou seja, eu vou sentindo que eu vou ter crise, eu tenho moléculas hoje que a gente vai pegar das mais antigas, que seriam os derivados da ergotamina, que aí seriam moléculas específicas para enxaqueca. Analgésico simples, vejam só, o paciente pode usar desde paracetamol até uma dipirona dentro do território nacional. O uso de anti-inflamatório também para a crise, claro, mas as doses serão específicas aí nessa situação. E além disso, a gente tem os triptanos, que são moléculas específicas dedicadas à crise de enxaqueca. Então vejam só, tudo, escolher o tipo de triptano, escolher o tipo de analgésico para a crise, como eu falei, é uma coisa muito pessoal, é personalizado de acordo com a realidade e a situação daquele quadro clínico. Simplesmente a gente não vai sair prescrevendo tudo que a gente achar que está nesse portfólio. Então, realmente, um paciente, você que é portador de enxaqueca, você tem que entender, é ir em consulta com o neurologista e realmente entender aquilo que você já pode ter feito uso, ou que não já fez uso, ou que nunca fez tratamento. E além disso, eu estou falando da parte do planejamento do tratamento farmacológico, mas também não esqueçam outras medidas que podemos utilizar também no tratamento da enxaqueca, que são terapias complementares, que seriam tanto a fisioterapia como a acupuntura, certo? E também temos terapias ali junto com o pessoal da psicologia, que seria a terapia por biofeedback e também, no caso, a meditação, que é o Mindfulness. Ou seja, já temos muitos trabalhos mostrando realmente a eficácia. Agora vejam só, eu diante desse portfólio aqui, por isso que eu chamo o quê? De plano terapêutico. Porque baseado em todas essas opções que eu tenho para enxaqueca, eu vou ver a que mais se adequa ao paciente. E lembrando, antes que alguém me mande aquela pergunta lá no Instagram ou no YouTube, ouvi falar que a toxina botulínica, ela faz parte do tratamento. Sim, ela faz parte, eu não me esqueci de falar isso, mas ela entra ali também como um elemento na profilaxia, pacientes com crises episódicas, a pacientes crônicos. Também
dentro ali dos cenários. E outro ponto também, no quadro, assim, dentro do quadro ali que a gente chama de intervenção em dor seria um procedimento, a gente tem o papel hoje dos bloqueios anestésicos. Os bloqueios anestésicos acontece o quê? A gente vai pegar uma certa quantidade de anestésico e vai infiltrar na região próximo a esses nervos que estão na região pericraniana. Com esse intuito o quê? De fazer o que a gente chama de terapia de ponte para a remissão do paciente crônico ou mesmo para abortar a crise. Também é uma terapia que está ganhando muito destaque hoje, é o bloqueio anestésico. Então, claro, já era uma coisa, um procedimento já mais antigo, mas que realmente voltou a ter o quê? Um destaque maior, porque ele é um procedimento realmente muito eficaz. Então, com vocês eu mostrei aqui toda a questão da linha, da trajetória, o que é que a gente tem disponível para enxaqueca. Então, cabe a você do outro lado. Isso aqui não é uma recomendação de consulta, uma recomendação de uso medicamentoso, jamais está aqui. Aqui cabe a você entender o quê? Eu tenho isso, então preciso realmente procurar um médico, um especialista, para poder realmente entender o que é que poderia caber para mim ali de maneira mais adequada para o seu tratamento. Então, quem não conhece meu canal, já ativa o sininho, marca aí, deixa aí esse like para ajudar nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas possível, porque enxaqueca ela é uma situação bastante frequente na população como um todo. Eu queria que esse vídeo chegasse para muitas pessoas, para realmente essas pessoas cada vez mais procurar profissionais capacitados para que possam realmente montar esse plano de tratamento para poder se reabilitar e ter realmente sim uma vida mais digna aí, para que você não venha sofrer tanto com um quadro de dor. Então, eu deixo aqui esse belo recado, esse belo vídeo aí com você no Fala Neuro.